Muito bem, meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a Escritura Sagrada na carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Já que todos encontrem. Quero deixar, antes de começar a preleção, quero dizer algumas coisas aqui aos irmãos. Primeiro, parabenizar pela adesão, né? Mesmo sendo pela manhã, mas um bom grupo de irmãos compareceu para esse culto. Segundo, aproveitando que nós estamos sendo gravados agora, provavelmente vai para as redes sociais, a razão de não termos culto à noite não é exatamente por causa dos jogos que haverão, não é? Mas é por causa das manifestações populares que acontecem em frente à nossa igreja. Sempre acontecem, não é? E inviabiliza aí. É impossível a gente cultuar a Deus ou prestar o culto aqui domingo à noite quando nós temos essas manifestações, tá certo? Só por essa razão é que nós estamos trazendo o culto pela manhã. Não fosse isso, certamente, mesmo com jogos ou qualquer outra coisa, nós estaríamos dentro do nosso horário normal, tá certo? E uma terceira e última questão, antes da gente começar, é esse cenário que está aqui por trás de mim. Talvez você esteja aí olhando, poxa vida, será assim? Daqui para frente é isso mesmo a igreja? Nós tivemos a nossa EBF ontem, né? Escola Bíblica de Férias, né? E por isso que está desse jeito. Eu notei que tem inclusive 2 cadeiras de balanço aqui do lado. E eu fiquei, podiam ter tirado pelo menos as cadeiras, né? Fica parecendo que é a proposta da nova bancada da igreja, né? Olha, a proposta é essa aqui, ó. Mas tudo isso aqui, todo esse cenário que está aqui ao lado, né? E aqui atrás, é em razão daquilo que aconteceu ontem aqui, né? Foi muito bonito o momento das crianças aí na Escola Bíblica de Férias, tá certo? Muito bem, dito isso, Efésios capítulo 5. Veja, nesse capítulo 5 da carta de Paulo, que Paulo escreveu à igreja de Cristo na cidade de Éfeso, nós temos o que para mim é aquele que é o texto mais completo a respeito daquela que seria a postura cristã dentro do contexto familiar. Quando você pergunta qual o padrão de Deus para a família, para mim o texto mais completo você encontra aqui na carta de Paulo aos Efésios, a partir do capítulo 5. Você observe, por exemplo, que a partir do verso 22, só passe os seus olhos por ele. A partir do verso 22, ele se dirige de uma forma mais direta a todos aqueles que compõem uma família. Do verso 22 até o verso 24, nós temos as orientações às esposas. Qual o padrão de Deus para uma esposa cristã? Está aí o texto. Do verso 25, e veja que coisa, até o verso 31, nós temos as orientações a respeito dos maridos. Qual o padrão de Deus para o marido cristão? Está aí o texto. No capítulo 6, se você prestar bastante atenção, do verso 1 ao verso 3, nós temos as orientações aos filhos. Qual o padrão de Deus para o comportamento do filho cristão dentro do lar? E o último versículo ali, o versículo 4 do capítulo 6, o último versículo da perícope, encerra trazendo as orientações para os pais. Qual o padrão de Deus para os pais cristãos? Como eles devem ser. Então aí você tem uma estrutura onde Deus orienta toda a família sobre como tem que ser o nosso padrão de vida, segundo a Escritura Sagrada, no contexto familiar. Mas antes disso, inclusive, se você voltar um pouco mais, no versículo 15, ele inicia fazendo uma espécie de desafio a nós. Olha o verso 15 do capítulo 5. Quando ele diz assim, vede prudentemente como andais. Aí ele coloca 2 alternativas. Não como nécios, e sim como o quê? Sábios. Ou seja, eu posso, mesmo sendo um cristão, estar vivendo no contexto familiar como um nécio. O nécio é um tolo, imprudente. Ele coloca, faça uma avaliação sobre como você tem vivido. E aí depois disso, saltando lá para o texto que acabamos de fazer menção, aí ele começa a dizer como é que tem que ser a mulher cristã dentro do lar, o homem cristão dentro do lar, o filho cristão e o pai e a mãe cristã. E aí ele encerra essa orientação. Veja, eu quero aproveitar essa atmosfera que foi deixada aqui pela EBF, para a gente fugir um pouquinho do nosso texto habitual, a gente está dando 1 Coríntios aqui no domingo à noite, para a gente tratar desse texto, mas mais especificamente daquilo que nos ensina a respeito de como tem que ser o comportamento do filho
dentro do contexto do lar. Como tem que ser, como nós temos que ser como filhos cristãos. Por que eu escolhi isso? Porque esse é o único grupo em que todos nós nos encaixamos. Nem todos são casados, nem todos são pais, mas todos são ou já foram filhos. Vamos ler o texto? Efésios 6, versos de 1 a 3, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é o quê? Justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A postura de um filho cristão é o tema da nossa breve devocional dessa manhã. A postura de um filho cristão. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Eu sei que é difícil às vezes manter a concentração, especialmente no domingo pela manhã. Mas peça a Deus, Senhor, eu quero aprender do Senhor. Eu preciso aprender do Senhor. Me ensina por meio da tua palavra essa manhã. Bondoso Deus. Que privilégio é esse nosso, um país ainda livre, poder ter a tua palavra em nossas mãos, sentar num lugar confortável, junto com outros irmãos de fé, para aprender do Senhor. Mas nós confessamos que dependemos do Senhor, não só para entender o texto, mas para nos submeter à tua vontade. E é por isso que apelamos, ó Deus querido, fala ao nosso coração por meio da tua palavra e sujeita-nos ao teu querer por meio do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Qual a postura, não é? A postura de um filho cristão é o nosso tema. E veja, em uma só palavra, numa só palavra, o apóstolo Paulo já define qual é essa postura. Uma só palavra. Como é que ele começa o texto? Filhos, obedecei a vossos pais. Então, qual é, em uma palavra, a postura esperada por Deus, exigida de Deus, dos filhos cristãos? Obediência. Essa é a questão. E perceba que ele não começa o texto dizendo que os filhos devem honrar os pais, ainda que a gente vai ver que ele vai falar isso mais à frente. Mas ele inicia dizendo que tem que trazer a obediência. Por que isso? Porque a obediência está ligada a uma ação de prontidão. É por isso que ele não começa com honra, mas já começa com obediência. Porque a obediência, ela é uma ação. Ela envolve uma ação de prontidão. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso é que não cabe no texto, por exemplo, a procrastinação, tão comum aos filhos. Eu vou explicar melhor isso. Imagine, por exemplo, um pai ou uma mãe que diz assim: meu filho, desliga o celular, saia da TV, né? Saia de frente da TV, desliga o computador, ou faça isso ou aquilo outro. Segundo o texto, isso tem que ser obedecido como? Prontamente. Prontamente. Quando isso não é obedecido prontamente, quando isso é de alguma maneira procrastinado, sabe aquilo quando o pai precisa voltar lá e dizer assim: meu filho, eu já disse que você desligasse. Eu só vou falar mais uma vez. Esse tipo de fala jamais deveria ocorrer num lar cristão em relação aos filhos. Porque o que o texto diz quando diz assim: obedecer a vossos pais, é obedeça-os prontamente. Prontamente. A não ser que o filho tenha conseguido algum sucesso na negociação. Do tipo assim: pai, eu posso passar mais 10 minutos? Pai, eu posso demorar mais uma coisinha? E ele disse assim, aí é outra questão. Mas se a resposta for não, a obediência do filho cristão tem que ser uma obediência pronta. Quando esse princípio é quebrado, ainda que você obedeça os seus pais, você já pecou contra Deus. Você entendeu isso? Ainda que você depois obedeça mais 1, 2, 3 vezes, teimando, desobedecendo ali, ainda que no final você diga: eu vou desligar, e desliga a televisão, ou fecha o computador, coisa do tipo, você já quebrou o princípio do texto. Você já pecou contra Deus. Que coisa, irmãos. Qual a razão de tanta seriedade nessa orientação, irmãos? Por que ele é tão seguro no sentido de dizer assim, que você precisa obedecer de maneira pronta? Porque os pais, eles são, preste atenção nisso, os agentes de Deus na condução dos seus filhos. Eles meio que representam Deus nessa relação. Você prestou atenção? Tem um detalhe no texto aí, veja novamente o que é que ele diz. Filhos, obedecei a vossos pais no
Senhor, é o que ele coloca. Os pais representam o Senhor. Obedeçam a eles como se você estivesse obedecendo o Senhor nessa relação. Isso é tão sério que no verso 4 ele vai ter que orientar os pais. Por quê? Porque os pais não podem representar Deus na relação de qualquer maneira. Não podem criar os seus filhos de qualquer jeito, como bem entenderem. Não, eles têm um papel de representar o próprio Deus na relação. Olha como isso é sério, e às vezes a gente não percebe isso. Mas aqui, irmãos, nós precisamos saber que os filhos devem obedecer aos pais, como se estivessem obedecendo ao próprio Senhor. Veja, eu quero que você atente para o que eu vou dizer agora. A desobediência aos pais é algo tão sério, mas tão sério, que esse pecado é colocado no mesmo patamar, digamos assim, no mesmo nível dos demais pecados cometidos pelos homens, e que nós encontramos na Bíblia Sagrada, dentro das listas onde expressam a depravação total. Eu vou melhorar isso. Toda vez que a palavra do Senhor vai dizer o quanto os homens são depravados, e ele vai dar um exemplo, aí ele coloca os pecados que mostram quanto esses homens são depravados, adivinha qual dos pecados está ali? A desobediência aos pais. Marque seu texto e venha comigo para Romanos. Volte um pouquinho, encontre a carta de Paulo aos Romanos, está bem próximo aí. Capítulo 1, quando Paulo vai falar sobre a depravação dos homens e vai mostrar como o mundo está depravado, como o mundo está longe de Deus. E aí ele vai dar exemplos disso. É como se Paulo dissesse assim, deixa eu lhe mostrar como os homens estão longe do Senhor, como estão fora da vontade de Deus. E ele vai listar uma série de pecados a partir do verso 28. Romanos 1, 28, diz assim. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, verso 28, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Que coisas são essas? Aí vem a lista, verso 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo, malignidade. Eles são difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. Vocês completam. Olha que coisa. E aí ele completa. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, verso 32, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, aqueles que praticam essas coisas, eles não somente fazem essas coisas, mas também aprovam aqueles que se comportam assim. Passíveis de morte. Que coisa, não é? Está aí o pecado, no meio dos outros. Desobediência aos pais, é o que ele coloca aqui. Agora veja, por outro lado, quando aquilo que esses pais exigem dos filhos vai contra a vontade desse Senhor, é sabidamente um pecado contra esse Senhor, aí sim a resposta dos filhos deve ser não. Só nesse caso, a resposta dos filhos deve ser não. E a razão é a mesma. Por quê? Porque, segundo o texto, os pais representam o Senhor. E os filhos devem obedecer aos pais como se estivessem obedecendo a quem? Ao próprio Senhor. Então veja, esse Senhor jamais se contrariaria, não é? Ele jamais exigiria uma coisa sua que fosse contra a sua própria vontade. E quando esse choque acontece, a resposta do filho deve ser não. Mas essa é a única exceção. A única exceção é quando aquilo que os pais exigem dos filhos é sabidamente o quê? Pecado contra Deus. Então, resumindo aqui, a postura de um filho cristão deve ser obedecer aos pais, mas de uma maneira pronta, sem procrastinar. Porque senão não é obediência. Você entendeu muito bem isso, não é? Não é obediência. Se o filho procrastina, se o filho teima, mesmo que depois ele fala, pastor, ele é teimoso, ele é tão assim, tal, mas depois ele termina fazendo. Já quebra o princípio bíblico. Ele precisa aprender que ele não está obedecendo apenas aos pais, ele está também se sujeitando a quem? Ao próprio Deus. É um pecado contra Deus. É um pecado contra Deus. Entende isso? Outra coisa, ele precisa compreender que os pais representam, são instrumentos de Deus. E ele deve obedecê-los como se estivesse obedecendo a Deus. Uma única exceção, como vimos aqui. Quando aquilo que os pais exigem dos filhos
é sabidamente pecado contra esse mesmo Senhor. Amém, irmãos? Ficou entendido esse primeiro ponto? Que coisa boa. Mas veja, enquanto a obediência está ligada à ação, a honra está ligada à motivação. A obediência é a ação e a honra é a motivação. É o sentimento que está por trás disso. Olha o verso 2 e o verso 3 juntos. Ele diz assim, volta para a carta aos Efésios, capítulo 6, verso 2 e 3, ele diz assim: honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Honra, respeito, reverência, consideração. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Se a obediência aos pais não é motivada por esse tipo de sentimento, ela é inválida. Ela não vale. Está vendo que coisa? Não é só se a obediência é pronta. Primeira coisa que a gente aprendeu, não é? A obediência tem que ser pronta, entendendo que o pai representa ali o próprio Senhor. E que ele não deve não se sujeitar, ele não pode não se sujeitar, porque ele não estará se sujeitando ao próprio Deus. Pronto, isso aí ficou entendido. Mas quando a gente entra na honra, ou seja, na motivação, a gente precisa entender que se também não tiver a motivação correta, essa obediência também não é válida. Não é válida. A obediência tem que vir como resultado dessa honra. Veja, nem sempre quem obedece, honra. Mas sempre quem honra, obedece. Então perceba, só a título de exemplo, se você obedece aos pais, mas trata-os desrespeitosamente, quer na presença ou quer na ausência deles, você está quebrando o mandamento do Senhor. Que coisa, não é? Não, mas eu sou obediente ao meu pai. Mas se você o desrespeita, o desonra em algum momento, você quebra o mandamento do Senhor. De toda forma, você peca contra Deus. E tem mais uma coisa. Essa honra não deve motivar apenas a obediência. E aqui a gente vai entrar em outra seara. Essa honra, ela deve motivar também o cuidado com os pais. Em que sentido? Eu quero dar alguns exemplos para você. Alguns religiosos, na época de Jesus Cristo, eles negavam o auxílio aos pais. Eles rejeitavam, de certo modo, ter que auxiliar os seus pais. Aí você pergunta, e eles alegavam o quê? Eles diziam, olha que coisa, pai, eu não posso te ajudar, ou mãe, eu não posso te ajudar, porque aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo, eu dediquei ao Senhor. E essa era uma maneira deles se livrarem dessa necessidade ou dessa responsabilidade de ter que honrar os seus próprios pais. Jesus sabia disso. E ele vai dar uma resposta a essas pessoas. Marque sua Bíblia comigo. E venha comigo para Mateus, capítulo 15. Você vai ver como é que Jesus responde a essas pessoas. Mateus, capítulo 15. Deixa o seu texto marcado lá. Eles buscavam fugir do mandamento de honrar os pais, com essa tradição que eles inventaram, de que se, olha, eu dedico as minhas coisas a Deus, então eu não posso, infelizmente. Queria demais, eu fico imaginando esse tipo de desculpa, né? Ô, papai, eu queria muito te ajudar, mas eu não posso, porque as minhas coisas, o senhor sabe, é dedicada ao Senhor. E eles usavam isso, uma tradição que criaram para poder fugir dessa responsabilidade. Capítulo 15 de Mateus, versos 3 em diante, diz assim, acompanhe o que Jesus vai dizer deles. Ele, porém, Jesus lhe respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Como é que você transgride o mandamento? Aqui é o mandamento de honrar o pai e a mãe, viu? Por causa dessa tradição de vocês. Olha o verso 4. Afinal de contas, Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser o pai e a mãe será punido de morte. Mas vocês dizem assim, olha Jesus, olha o que é que Jesus vai dizer deles. Vocês dizem, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que eu poderia aproveitar, você poderia aproveitar de mim. Esse que age dessa maneira, jamais honrará o seu pai e a sua mãe. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Olha o que ele diz no verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito quando disse que esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É em vão que me adoram. Está vendo o que ele está dizendo? É vazio a adoração de vocês, em outras palavras. É em vão que me adoram. Ensinam doutrinas que são apenas preceitos de quem?
preceitos de homens. Duro isso, né? Hipócritas. Vocês deviam ajudar os vossos pais. Honrar o pai e a mãe é cuidar deles e assisti-los. É o que Jesus está dizendo aqui. E é o que a gente precisa entender. Honrar é mais do que simplesmente obedecer. Honrar é ter o cuidado com os pais, cuidar do bem-estar físico dos pais, se preocupar com a saúde deles, levá-los ao médico. As assistências a respeito disso é se preocupar sobre como vai a saúde física deles. Isso é honrar o pai e a mãe. Honrar os pais é cuidar do bem-estar emocional deles, se preocupar com os seus sentimentos, ter cuidado para não vê-los sofrer, especialmente se é você quem promove esse sofrimento. Cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas atitudes. É o que diz o texto. Isso é honrar o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe, segundo o texto, é cuidar também do seu bem-estar financeiro. É se preocupar com a sua carência financeira, é buscar proporcionar conforto, especialmente na velhice. Tudo isso é honrar pai e mãe. A gente olha às vezes para um texto como esse, né, e passa, obedecer aos vossos pais, honra ao vosso pai e a vossa mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Às vezes a gente olha para esse texto e não consegue entender a profundidade disso. Mas quando a gente estuda a palavra do Senhor nesse sentido, a gente percebe o que significa de fato. Eu quero mostrar outro exemplo para encerrar essa ponte com vocês. Paulo vai escrever uma carta a Timóteo. Timóteo estava tomando conta exatamente dessa igreja, a igreja de Éfeso, que a gente está lendo o texto aqui. Era um jovem pastor. Aí Paulo fala a Timóteo a respeito de como ele deve proceder com as viúvas, com as mulheres viúvas da igreja. E eu quero que você olhe comigo esse texto. Venha para 1 Timóteo, capítulo 5. Agora está depois da sua leitura de Efésios aí, hein? 1 Timóteo, capítulo 5. Eu vou esperar todo mundo encontrar, esse texto é importantíssimo para que a gente possa encerrar o nosso raciocínio aqui. Na compreensão do que é honrar pai e mãe. Todos encontraram? Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Paulo está instruindo o jovem Timóteo aqui, o jovem pastor da igreja de Éfeso, sobre como ele tem que tratar as viúvas na igreja. E ele começa o texto falando exatamente da palavra que nós estamos tratando. Falando de honra. Olha o que ele diz no verso 3 do capítulo 5. Timóteo, honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Honra essas mulheres. O que é que ele está dizendo aqui, segundo o que a gente já estudou? Ele está dizendo, Timóteo, você e a igreja, vocês precisam dar assistência física, emocional e financeira a essas mulheres. Aí você olha e diz assim, está vendo? É uma obrigação da igreja. É verdade. E isso, se essas mulheres não tiverem nem filhos e nem netos. Porque se tiverem filhos ou netos, de quem é a responsabilidade? Deles. Olha o que é que diz o próximo verso, verso 4. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com os da própria casa e a recompensar, olha que palavra, recompensar os seus progenitores. Por que isso? Porque isso é aceitável diante de Deus. Eu não sei se você conseguiu perceber que ele encerra o texto parecido com o outro lá, quando diz assim, isso é justo, lá em Efésios, é a mesma coisa que ele está dizendo. Quando diz assim, isso é o que Deus aceita, fora disso ele não aceita. Não é justo se não fizer isso, em outras palavras. É tão sério isso, e agora eu quero que você abra seu coração para entender, viu? Abra seu coração. Esse texto é tão sério, que quando ele vai advertir mais à frente, aqueles que não agem desse jeito, os filhos ou netos, que não cuidam dos seus pais ou avós, você já percebeu que esse mandamento ele se estende, não é? Aqueles que têm autoridade sobre os filhos. Então, se ele não cuida disso, olha como, não como Paulo fala, porque Paulo está falando inspirado pelo Espírito Santo, mas olha o que Deus diz a respeito disso no verso 8. E guarda no seu coração essa advertência. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que quem? Do que o descrente. Palavra de Deus. É pior do que o descrente. Tem negado a fé. Vive fora do padrão de Deus. Eu nem preciso imaginar o que deve se esperar quem procede assim. Mesmo que seja um religioso. O texto anterior, lá de Mateus, eram religiosos. É por isso que Jesus, lá em Mateus, chega a dizer assim, é em vão a adoração de vocês, que eram religiosos.
Em vão vocês me adoram. Bem disse Isaías, que esse povo me adora com os lábios, mas o coração está distante. É vazio essa religião. Eu não vejo nada disso que vocês fazem. Aí aqui ele completa dizendo exatamente isso. Negou a fé e é pior do que o descrente. Quem não honra quem? Pai e mãe. Que coisa, irmãos. Volta para o texto de Efésios. Veja, embora a submissão dos filhos deva ser motivada pelo amor que você como cristão tem pelo próprio Senhor, não é? Ou seja, eu me submeto aos meus pais porque eu sei que essa é a vontade do Senhor e eu amo o Senhor e é por isso que eu faço isso. Embora essa seja a principal razão, principal motivação, ainda assim, como se isso não bastasse, o nosso Deus generosamente nos coloca um incentivo. Ele nos dá um incentivo. Isso não acontece nos outros mandamentos do decálogo, viu? Mas de todos os mandamentos, só nesse é como se ele dissesse assim, e tem mais um brinde para vocês. Porque vocês têm que obedecer simplesmente por ser uma vontade de Deus, não é? Essa é a ordem de Deus, então eu tenho que me sujeitar. Mas nesse contexto aqui, ele diz assim, e tem mais uma coisa, se fizer, ainda ganha de mim. É isso que ele diz no texto, veja o que é que diz o verso 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ele está repetindo aqui o mandamento, o quarto mandamento do decálogo. E também a promessa que ele traz nesse mandamento. Então veja, eu devo honrar e obedecer aos meus pais, por amor ao Senhor, mas entendendo também que quando eu faço isso, eu estou atraindo a bênção de quem? De Deus sobre a minha vida. Eu vou repetir isso, viu? Eu devo honrar e obedecer aos pais, por amor a quem? Por amor ao Senhor. Mas entendendo também que quando eu ajo dessa maneira, eu estou atraindo a bênção de Deus sobre a minha vida. É o que o texto diz. É o que o texto diz. Pois ainda, meus irmãos, que possa haver exceções no que diz esse texto, né? Quando diz assim que a vida vai ser longa, como é que ele diz aí na íntegra? Para que te vá bem, seja de longa vida sobre a terra. Ainda que possa haver exceções aqui, o princípio continua. O princípio continua. Há uma promessa de Deus. E é claro que se a gente entende que há uma promessa de Deus, o contrário também aqui é veraz. Se eu não honro meu pai e minha mãe, eu não posso, eu não devo, ainda que existem exceções, eu não devo esperar a vida longa sobre a terra. Eu não devo esperar. Queridos, eu quero encerrar, aplicando aqui de alguma maneira, ou relembrando a gente. Se você é pai, e aqui há muitos pais hoje, né? Meus queridos, disciplinem os filhos de vocês sobre a necessidade deles honrá-los e obedecê-los. Porque quando você não faz isso, você não está amando o seu filho. Você viu a maneira séria como o texto fala sobre esse assunto? É seríssimo. Outra coisa, tire o foco de você mesmo. Deixe de dizer a eles apenas que papai fica triste com isso. Ah, assim, olha mamãe como está triste. Não faça isso não. Seja claro, isso é um pecado contra Deus. Você está pecando contra Deus. Sua vida vai contra a vontade de Deus quando você faz isso. Você não tem que obedecer ao seu pai e à sua mãe simplesmente por ser seu pai e sua mãe. Porque se for assim, você vai criar aquele contexto, aquela ideia de que eu faço isso se eles forem bons pais, se me agradarem como pais, mas se não forem os pais que eu queria para a minha vida, aí eu não... Você não faz isso por causa deles. Como é que o texto diz? Obedecer aos vossos pais no Senhor. É por causa dele que eu faço. Ensine os seus filhos desde pequeno a obedecê-los e a honrá-los por causa disso. Por causa disso. Cuidado, que aqui há uma espécie de pegadinha, vamos colocar assim. A gente tem às vezes a impressão, né, de que quando um pai diz assim, eu não gosto de punir o meu filho, eu amo tanto o meu filho que eu não aguento ver ele ali, muitas vezes de castigo ou coisa assim. Veja, você não pune o seu filho, mas não é pensando nele, é pensando em quem? Você, eu não aguento, quer dizer que se você aguentasse, ele ia morrer no castigo. Percebe que isso é uma pegadinha? Isso é uma pegadinha. A palavra do Senhor diz que o pai que ama é o pai que disciplina o seu filho. O próprio Deus faz isso com os seus, como a gente tem visto aqui nas últimas reflexões. Então, cuidado em relação a isso. Deixe claro para ele que a desobediência aos pais é um grave pecado contra Deus. E se você é filho, e aí eu preciso dizer isso, se seus pais ainda são vivos ainda, busque honrá-los.
E ainda que nem sempre seja possível obedecê-los, por causa dos contextos, aqueles que já casaram, não é? Têm a sua própria vida, e nem sempre é possível obedecer o que os pais exigem de nós, nesse contexto novo, e biblicamente falando, isso é plausível, é normal. Mas ainda assim, meus irmãos, busquem honrá-los. Busquem cuidar do bem-estar dos seus pais, como a gente viu aqui. O bem-estar físico, emocional e até mesmo financeiro. Porque a gente continua dentro desse mesmo contexto. Se seus pais ainda são vivos, busquem honrá-los. Busquem honrá-los. E eu sei que dependendo de quem sejam os pais, muitos filhos aqui terão muita dificuldade em fazer isso. Eu sei disso. Eu respeito isso, eu entendo isso. Mas lembre-se que a vida de comunhão com o Senhor, esse Senhor que exige que neguemos a quem? A nós mesmos para segui-lo, é sempre um desafio. Se é para você nessa área, é para outros em outra área. Será sempre um desafio. Porque se Deus vai exigir de nós em uma ou outra área, sempre que neguemos a nós mesmos para segui-lo. Talvez essa seja a sua área. Talvez essa seja a sua área. Dependendo de quem sejam os seus pais. Mas meu pai não é crente, pastor. Não estou vendo nada na Escritura aí dizendo que ele precisa ser crente. Ele só precisa ser seu pai e sua mãe. É que diz o texto. Mas meu pai não é gente boa, você não conhece meu pai. E pouco nos interessa isso, meus irmãos. Ficou meio grosseiro isso, não foi? Mas isso não importa, ficou melhor assim. Não importa segundo o texto. Não importa segundo o texto. O desafio aqui é honrar os seus pais por serem seus pais. Mas veja, isso porque por trás dos seus pais está a autoridade de quem? Do Senhor. É por causa dele que você faz isso. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: se nós erramos em nosso relacionamento com nossos pais até agora, aqueles que têm pais vivos têm a oportunidade de consertar isso. Oh, que coisa boa, viu? Que coisa boa, não é? Que você ainda tem a oportunidade de consertar. Isso é uma bênção de Deus. E voltar a agradar a Deus. Se seus pais já não estão vivos e você sabe que de alguma maneira você errou nessa caminhada, conte com o perdão de Deus. Conte com o perdão de Deus. Deixe que Deus, por meio do seu perdão, alforrie sua alma. Não é? Não há nada que Deus não nos perdoe. Se confessarmos nossos pecados, cantamos isso agora há pouco, não foi? Ele é fiel e justo para fazer o quê? Nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, quer estejam vivos os nossos pais, quer já tenham partido, cabe aqui uma oração da nossa parte. E se você é pai e tem errado em relação aos seus filhos, na criação dos seus filhos, essa é a hora também de você, e aqui eu posso até aconselhar assim, por que não pedir perdão até aos filhos? Olha que coisa, perdão talvez até por não discipliná-los como deveriam. Porque você muitas vezes não está preparando o seu filho para honrar o Senhor mais à frente. Seja o representante do céu em sua casa. Seja o representante de Deus na vida dos seus filhos. Temos muito a orar, não temos? Eu acho que temos. Vamos orar? Feche seus olhos. O Senhor nos conhece, irmãos, como pais, como filhos, filhos de pais vivos, filhos de pais que já partiram. O Senhor conhece o nosso coração. Então não esconda nada do Senhor nesse momento. Seja sincero, deixe que Deus sonde sua alma. Deixe que Deus sonde sua alma. Faça uma reflexão, como diz lá o verso 15, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Vamos orar. Senhor, que bom que o Senhor nos conhece. Só precisa disso, o Senhor nos conhecer. O Senhor sabe que nem sempre acertamos e que muitas vezes nós erramos. Talvez aqui, ó Deus, tenhamos entre nós os pais que estão nesse momento suplicando perdão ao Senhor pela criação dos seus filhos. Certamente aqui existem entre nós os filhos que suplicam perdão ao Senhor pela maneira como trataram seus pais. Ó Deus, que os filhos de pais vivos que aqui estão, ó Deus, recebam de Ti força para que possam consertar essa relação, para que Teu nome seja glorificado em tudo em suas vidas, e eles sejam os sábios do verso 15 e não os tolos. Os filhos de pais que já partiram e que se sentem mal porque diante do texto conseguem perceber que de alguma maneira falharam com seus pais, que estes teus filhos, nossos irmãos, contem com teu perdão, pois o Senhor disse que haveria perdão mediante a confissão dos pecados.
E nós só precisamos confiar em Ti. Concede-nos graça, ó Deus, de receber perdão pelos nossos erros, de consertar, ó Deus, as nossas falhas, nesse contexto do relacionamento entre os pais e os filhos. Em nome de Jesus.